começo essa mensagem de encerramento, veja, pessoal, que se tem uma coisa que existe dentro da igreja, é muita seriedade e comprometimento com a vida das pessoas. Não existe, os próprios depoimentos, as histórias que vocês acompanham dentro da igreja, mostram, nós temos pessoas extremamente inteligentes, com histórias lindas, histórias poderosas, histórias inspiradoras, né, de pessoas extremamente vitoriosas, e tudo isso fruto de uma fé, de um bom direcionamento, de ensinamentos que são transmitidos. Não tem ilusão, não tem mágica, não tem... fruto de uma fé que é transmitida. Existe um espírito aqui, e esse espírito é transmitido para vocês. O quanto é importante nós entendermos, né, o quanto é sério momentos como este, propósitos como este. Você pode prestar atenção que o que acontece dentro dos 52 dias, de um modo geral, até para os mais incrédulos é difícil de entender. Até para os mais incrédulos, porque se eu for realmente trazer todos os depoimentos que acontecem dentro dos 52 dias, de um modo geral, são centenas e centenas e centenas. Então é muito forte o que acontece, porque é uma manifestação, uma mobilização, é uma intensificação. Nós colocamos mais força, nós pagamos um preço maior, nós renunciamos, nós sacrificamos, nós fazemos um plantio de oração, de jejum, a nossa fé é ativada de uma maneira, você vê que você é tirado da zona de conforto, nós sacrificamos fisicamente, nós sacrificamos espiritualmente, nós sacrificamos materialmente, nós sacrificamos de todas as formas, por isso há realmente um grande mover no mundo espiritual. Deixa eu começar essa mensagem, eu começo aqui, Salmo 119, versículo 65, muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Diga comigo, ensina-me bom senso e dai-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Você sabe que é uma coisa que nós falamos continuamente dentro da igreja, e abra o coração para ouvir, e não receba mal, principalmente quando a gente usa uma expressão, não basta envelhecer, né, tem que envelhecer com sabedoria. Cabelo branco não é sinônimo de sabedoria, né, e nem de boas experiências. Então, que realmente nós possamos envelhecer, aprender com o Senhor, ter bom senso, adquirir sabedoria, conhecimentos importantes para conduzir realmente a nossa vida de maneira que Deus aprova. Isso faz toda a diferença, de maneira que Deus aprova. Porque quando nós conduzimos nossas vidas de maneira que Deus aprova, não tem como dar errado, vai dar certo, não tenha dúvida disso. Passa, por favor. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, diga comigo, sigo tua palavra de perto. Esta é a vida de muitos. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. E quando você anda ovelha, a pior coisa que existe é ovelha sem pastor. Sabe por quê? O Salmo 23 não diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ovelha sem pastor falta tudo. Ovelha sem pastor, nós estamos falando do deserto. Nós estamos falando de um lugar que não se acha água fácil. Não se acha pastagens fácil. Nós estamos falando de um lugar hostil, perigoso, em que há todo tipo de predador. E uma ovelha sem pastor é alvo fácil. Uma ovelha sem pastor está desprotegida. E nós não somos ovelhas sem pastor.
Não. Por que o pastor? Porque o pastor leva pastos verdejantes, como diz a Bíblia, verdes, a águas tranquilas, refrigera a sua alma, guia pela vereda da justiça, né? E se o Senhor é o teu pastor, diga comigo, nada me faltará. Mas não falta mesmo. Não falta mesmo, absolutamente nada. Então, antes de sermos disciplinados, vivíamos desviados, agora, porém, sigo a tua palavra. Salmo 119, 67. Pode passar. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Pode passar. Provérbios 17, 24. Diga comigo, o sensato mantém os olhos fixos na sabedoria. Diga mais, os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Ou seja, está sempre, não tem foco. O sensato tem foco. O insensato não tem foco. Está olhando para tudo quanto é lado, dando tiro para tudo quanto é lado. E não chega a lugar nenhum. Por quê? Existe algo que nós recebemos da parte de Deus, que é visão, clareza. Que nós sempre falamos uma frase aqui dentro, que não importa a velocidade, e sim a direção que você está. Porque muitas pessoas caminham muito rápido na direção errada. E lá não tem saída. Então eu preciso estar na direção certa. Mais importante do que a velocidade é a direção. Às vezes a gente quer tudo muito rápido na vida. E tem gente até aparentemente alcançando algum resultado bastante rápido. Mas na direção errada. E quando você está na direção errada, você vai ter que voltar. Vai ter que contornar e voltar e começar do zero. Então, mais importante é estar na direção certa, ou seja, manter os olhos fixos no lugar certo, na sabedoria. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Passa, por favor. Gênesis 28, 13. Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Diga comigo, a terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Porque eu começo essa leitura e eu quero que você preste muita atenção. Eu sempre digo que tudo começa primeiro com promessa. E a sua capacidade de crer e tomar posse de uma promessa. Tudo começa com uma promessa. E aí é a capacidade de cada um crer e tomar posse da promessa. O Senhor aparece, dá a Jacó um sonho, uma visão, e aí vem e diz, volta à leitura anterior, eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque, a terra na qual você está deitado lhe pertence. Ele tinha acabado de chegar nessa terra. E chegado com uma mão na frente e outra atrás. Sem nada, fugido. Como um foragido do irmão. Eu darei a você e aos seus descendentes. Pode passar. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra,
não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo também teve medo e disse: como é temível este lugar! Não é outro senão, diga comigo, a casa de Deus e a porta dos céus. Diga: a casa de Deus e a porta dos céus. Diga: a casa de Deus e a porta dos céus. Grave essas duas palavras. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, onde ele havia dormido, a pedra que havia sido o seu travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Levantou aquela pedra, derramou o azeite, consagrou aquele lugar e disse: passa, por favor. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Betel por quê? Casa de Deus. Esse lugar se chamará casa de Deus. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nesta jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então, diga comigo, o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus, diga comigo, a 10ª parte de tudo que Ele me der, ou seja, o dízimo. Eu darei ao Senhor. Pode olhar na sua Bíblia que vai estar escrito o dízimo. Logo depois que Raquel deu à luz, Gênesis 30, 25, deu à luz José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres, meus filhos, pelos quais eu servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: se mereço seu favor e enriqueci, diga comigo, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será o seu salário. Qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Determina o teu salário e eu vou te pagar. Eu quero que você acompanhe o raciocínio, tá? Acompanhe o raciocínio da trajetória, porque tem uma mensagem por trás disso. Tem uma mensagem importante, como disse, tudo começa com promessa, e o trabalhar de Deus, a preparação de Deus para realizar algo grande, estrondoso na vida de uma pessoa. Quando nós começamos a leitura, nós começamos com Jacó tendo um sonho, chega numa terra com a mão na frente e outra atrás, dorme, passa a sua primeira noite com a cabeça numa pedra. Deus deu aquele sonho a ele, Deus fez uma promessa, disse que aquele lugar seria dele, a terra onde você está deitado agora, esse lugar eu darei a você. Ele levanta num ato de fé, ele derrama o azeite sobre aquela pedra, unge aquele lugar, consagra aquele lugar e diz: esse lugar será lugar de adoração a Deus, será chamada a casa de Deus. E tudo que o Senhor me der, a 10ª parte, eu darei o dízimo ao Senhor. Já fomos para o capítulo 30, ele começou sua caminhada, começou a trabalhar para um homem chamado Labão, constituiu família,
trabalhou pela mulher amada, foi enganado, que o pai da mulher entregou a outra filha, que não era a que ele amava. Ele teve que trabalhar mais 7 anos pela mulher amada, mais 7 anos para conquistar aquilo que realmente ele queria, e o texto diz que lhe pareceram poucos dias. Isso também é muito forte, é muito especial, porque quando realmente você quer algo, quando você deseja algo de verdade, quando você ama algo de verdade, pode parecer que 7 anos são poucos dias, passa voando, porque você está com seus olhos lá, você não vê a hora dessa conquista, dessa bênção. E aí chegou o momento que ele chega e diz: agora eu vou cuidar do que é meu, vou trabalhar para mim, eu quero que você me libere para que eu siga o meu caminho. E foi quando este homem disse isso: não, eu fui abençoado demais, eu enriqueci demais com você cuidando do que é meu. Determina o teu salário, diga o teu salário, qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Determina o teu salário que eu lhe pagarei. Mas aqui tem uma coisa importante. Quem conhece a história de Jacó sabe que Jacó tinha um sério problema de caráter. Jacó se chama, tradução, enganador. E Deus estava trabalhando Jacó, lapidando o seu caráter, lapidando, realmente mudando por completo esse homem para concluir. Aqui a obra não estava concluída na vida dele, então não era a hora dele sair. Deus ainda queria concluir o que começou com ele. Não era a hora de sair. Diga comigo, não era a hora de sair. E por que não era a hora? Porque ainda tinha uma obra que Deus queria completar na vida dele, internamente. Mudanças que Deus queria ainda internamente. Por isso que, só vou fazer uma ressalva. É importante, quando nós entramos nos 52 dias é para que haja uma mudança total na vida de qualquer pessoa que realmente queira e esteja determinado a uma mudança. Toda pessoa que está determinada a uma mudança radical na sua vida tem oportunidade dessa mudança dentro de 52 dias. Porque é um processo realmente é um mergulho que nós damos espiritualmente falando. Oramos, overdose da palavra, ouvimos a palavra intensamente, jejuamos, oramos, meditamos, permitimos que Deus vá fazendo uma limpeza em nossas vidas, mudando o que precisa ser mudado. As mensagens que vêm é para mudança de caráter, mudança de personalidade, libertação do medo, libertação do engano, libertação da incredulidade, ruptura com o passado. Foi isso ou não foi? Ruptura com o passado, ruptura com coisas que ainda não pode ter ligação. É mudança total. Quem quer mudança precisa mudar. Quem quer mudança precisa mudar. Deus, a obra não estava, começaram umas coisas a caminhar. E aí vem essa frase maravilhosa: diga-me o seu salário, e qualquer que seja o valor lhe pagarei. Maravilhosa, não é verdade? Quem não quer ouvir isso? Determina o teu salário que eu vou te pagar. Quem gostaria disso? Diga eu. Tá bom, então vamos lá. Jacó respondeu: o senhor sabe como trabalhei arduamente. Aqui tem um exemplo, um ensinamento de fé poderoso, tá? Pode prestar bastante atenção, que não estou te contando história não, tá? Aliás, eu não sou um contador de história, não conto de história bíblica, eu lanço um espírito sobre você. É um ensinamento com espírito sobre você. Não conto história, pode prestar atenção que eu não fico em detalhes, não fico no detalhe do detalhe, porque isso também não importa para ninguém, não muda a vida de ninguém. Mas se você pegar o espírito, se o espírito entrar em você, se você entender, muda tudo na tua vida. O senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço e como os seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. De fato, o senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas a sua riqueza aumentou consideravelmente, o Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas, e quanto a mim? Quando começarei a cuidar da minha própria família?
quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Se o senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada, malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor, porque era o branco, o puro. No futuro, pode passar. Está bem, respondeu Labão, será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sobre os seus cuidados e de seus filhos. Então, zera daqui para lá, estou separando todo o rebanho, estou levando a 3 dias de distância, vai ficar longe, há 3 dias, que os levaram a um lugar 3 dias de viagem, de onde Jacó estava. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho, ou seja, do que sobrou. Então vamos lá. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano, e removeu tiras das cascas, formando, diga comigo, listras brancas nos galhos. Em seguida, colocou os galhos descascados juntos aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Vai lá, pode ir. Quando acasalavam diante desses galhos descascados, com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais, listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó, formando o seu próprio rebanho, que mantinha separado de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros e em frente delas para acasalarem diante dos galhos. Sabe o painel da vida extraordinária que a gente instruiu vocês fazerem? Coloca lá diante dos seus olhos. Faça o seu painel da vida extraordinária. Coloca lá. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que esse foi o ato de fé dele. Mas depois vão ver o que o anjo falou para ele. O que o anjo de Deus falou para ele. É mais ou menos isso que ele fez. Ele queria que acontecesse algo. Então ele, naquela atitude de fé dele, como a probabilidade era mínima de acontecer como ele estabeleceu como acordo, então ele pegou as varas, riscou, foi descascando essas varas e foi colocando diante dos bebedouros varas com listras brancas. Quando o rebanho vinha, ele separava, ele queria as mais fortes, então ele colocava no tempo do cio, para acasalar ali diante para beber água e acasalar diante do bebedouro com as varas com listras brancas. Era um ato de fé que ele tinha. Ele queria que nascesse listrados, salpicados e malhados. Então ele fez aquelas riscas e colocou as ovelhas ali. Mas esse é o fator determinante? Não. Vamos lá. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes
com Jacó. O resultado foi que Jacó, diga comigo, se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos, e também de servos e servas, e muitos camelos e jumentos. Cresceu, chegou com a mão na frente, outra atrás, cresceu, mas vamos lá, pode passar. 31:6. Se eu voltar um pouquinho antes, nós vamos chegar a um ponto que os filhos de Labão já estão questionando como é que ele construiu tudo aquilo que ele tirou do nosso pai, etc, etc. Aí ele diz assim: vocês sabem que eu trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito, diga comigo, de tolo, mudando, diga, o meu salário. Quantas vezes está ali? Quantas vezes? Diga, contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Olha que coisa forte, vai para o 8. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, diga comigo, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. E 10 vezes aconteceu isso. 10 vezes foi mudado. E é uma coisa que eu quero parar e chamar a atenção. 10 vezes. 10 vezes. E ele continuou agindo do mesmo jeito, da mesma maneira, com a mesma fé. Ele não mudou a estratégia. Ele não mudou, mesmo sabendo que ele tinha que recomeçar. Porque ele já estava num processo. Ele fazia apartação, ele cuidava dos rebanhos, tinha as listas. Então, ele tinha, a cada momento, ele tinha que começar tudo de novo, mas ele seguiu na fé. Até porque, como disse, não era tempo dele sair. Deus tinha ainda situações que Deus queria trabalhar e concluir. Não estava tudo definido na vida dele. Deus tinha coisas que Deus ainda queria trabalhar na vida dele ali. Vamos lá. Foi assim que Deus tirou o rebanho de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. Diga comigo, o anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olha a palavra ali, diga comigo, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. O que o anjo disse para ele? Olhe e veja. Tem outra tradução, levante os seus olhos e veja. Olhe e veja, visualize. Enxerga o milagre, enxerga a mudança, enxerga, Jacó, enxerga, olha e veja a tua vitória. Eu estou vendo tudo, mas olhe e veja. Quem está entendendo? Eu estou vendo, mas olhe e veja, enxergue, visualize, continue fazendo o que você está fazendo, mas olha e veja. Sabe aquilo que nós falamos? Levanta teus olhos, fecha teus olhos, abre os olhos, enxerga a tua vitória, enxerga materializado, enxerga a tua casa, enxerga o teu carro, enxerga a tua empresa, enxerga o teu salário, enxerga aquilo que a tua família restaurada, a tua casa abençoada, o teu casamento, o teu lar, um pedacinho do céu. Levanta os olhos, enxerga, olha e veja. É a mesma coisa. Veja o teu milagre. Aí eu estou usando a minha fé, mas ele mudou o meu salário, continua. Mas ele mudou de novo, continua. Porque é o resultado final que conta. Não interrompa a ação de Deus. Continue fazendo a mesma coisa. Agindo a fé do mesmo jeito. O problema é que muita gente, na primeira situação, interrompe tudo. Na primeira dificuldade, já para.
interrompe o processo de fé. Já para de enxergar, já para de profetizar, já para. Ah, mas por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor está permitindo, meu filho, todas as coisas cooperam para o teu bem? Isso não vai ficar assim. Continua olhando, visualizando, vendo, profetizando. Amém? É um treinamento. É um treinamento de fé. E olha o que diz para ele. Volta ao anterior. Então disse: olha e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenham visto tudo que Labão lhe fez. Diga comigo: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez. Aonde ele tinha feito o voto quando ele chegou com uma mão na frente e outra atrás. E olha o resultado que estava levando ele. Olha quanta vitória. Olha quanta mudança. Agora aqui ele já era um homem rico. Aqui ele já era um homem extremamente próspero. Família constituída. A bênção de Deus estava sobre a vida dele, não estava estabelecido, não estava definido. Porque ainda faltava definições. É isso que precisa entrar. É o processo de fé. É você enxergar, é você visualizar, é você profetizar. Deus está te observando. Diga comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. É fácil a gente dizer assim: eu creio. Não é? Eu falo aqui na reunião: você crê? Você diz: eu creio. Está ligado às suas vitórias? Você diz: está ligado. Pegou o Espírito? Peguei. Do quê? Mais que vencedor. Aí amanhã um Labão da vida vem e faz alguma coisa que você não esperava. O tá ligado foi por água abaixo. O pegou o Espírito foi por água abaixo. O creu na sua vitória já foi por água abaixo. Aquela palavra poderosa que Deus te liberou já foi por água abaixo. Eu acho que não era. Não foi para mim. Não sei, eu acho que não foi para mim, deve ter sido para alguém. Porque olha aí o que está acontecendo. Não. É questão de fé. Continuar usando a sua fé. 10 vezes. Por que Deus permitiu 10? Mas onde está o prejuízo das 10? Porque foram 10 vezes enganados, mas ele continuou crescendo e prosperando. É verdade ou não é? Foi 10, mas ele continuou sendo honrado. Ele continuou sendo abençoado. Aí ele foi se tornando cada vez mais dependente de Deus. Porque ele viu que ele não podia confiar no homem. Foi ou não foi? Ele viu que ele não podia confiar no homem. O homem fala uma coisa aqui, daqui a pouco já mudou. Não, fica comigo. Não, eu tenho visto isso, fui abençoado demais por você. Eu reconheço que eu só cheguei onde eu cheguei graças a você. Você já viu um Labão desse perto de você ou não? Ixi, olha, se não fosse você. Só que reconhecimento mesmo. Se precisar mudar a palavra, mudar o acordo, muda quantas vezes der na cabeça dele. Então nós precisamos aprender a depender de Deus. Ser 100% dependentes de Deus. É isso que Deus estava trabalhando com Jacó. E também fazendo algo importante, tirando os resquícios do enganador de dentro dele. Porque aqui ainda não estava estabelecido tudo. 32 nós estamos agora vai se estabelecer. Acertou com Labão, acertou todas as suas questões, a obra que Deus estava trabalhando com ele ali, nessa terra. Agora chegou a hora dele voltar, para ir na direção que Deus tinha, no propósito que Deus tinha com ele. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque.
Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, repita comigo, não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, diga comigo, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por que ele precisava dessa bênção? Mas parecia que Jacó estava tão abençoado. Não estava estabelecido nada. E aqui não estava estabelecido, Deus cumpriria o propósito na vida dele. Mas aqui, nesse momento em que ele lutou, porque ele queria a bênção de Deus, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Fala, homem, mas é um anjo. Enquanto não me abençoar, eu não te largo enquanto não me abençoar. Lutando pela bênção do Senhor, ele foi abençoado. E aqui, por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que você quer saber o meu nome? Replicou o homem. Diga comigo, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. No entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Aqui, ele teve o seu nome mudado. Aqui, ele teve realmente a sua vida transformada. Aqui, ele se tornou Israel, o pai das 12 tribos, e a nação de Israel tem o nome Israel com base nessa bênção e nessa mudança de nome. Aqui se estabeleceu de uma vez por todas a bênção do Senhor na vida dele. Aonde eu quero chegar com isso? Segue o raciocínio e o processo comigo. Nós não contamos com a sorte, nós contamos com a fé. Nada na vida da gente é por obra do acaso. Nada na vida, em nossas vidas, é por acaso. Diga comigo, tudo tem um propósito. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Deus fez algo glorioso na vida de Jacó. Mas o que Deus foi trabalhando, realmente, é para que realmente fosse eliminado de dentro, do interior de Jacó, todo o resquício de Jacó, para que Deus pudesse gerar ali Israel, um campeão de Deus, não enganador, não suplantador, mas um campeão, aquele que lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. É importante, como disse, muita gente chega aqui ao término dos 52 dias e talvez diga assim, poxa bispo, nem tudo foi definido na minha vida, eu estou esperando muitas respostas. Não quer dizer que ela não tenha acontecido. Como diz, primeiras coisas, elas são estabelecidas no mundo espiritual. Primeiro elas acontecem lá. Depois elas se materializam. Elas são liberadas no mundo espiritual. E eu tenho a plena convicção que muitas pessoas, as suas vitórias, as mudanças que vocês têm buscado de Deus, estão esperando
no mundo espiritual já foi estabelecida. Só que Deus está concluindo coisas ainda. Deus está trabalhando coisas, e hoje, como disse, nós poderíamos chegar aqui, vamos fazer uma oração, pega a cópia do seu propósito, sua oferta, traz no altar e pronto. Não acreditamos em nada disso. Nós acreditamos, realmente tratamos com muita seriedade o poder da palavra, o que Deus fala conosco, o que Deus está trabalhando conosco. O caráter, a personalidade, a comunhão, a intimidade para um propósito maior. Eu não preciso de uma bênção, você não precisa de uma bênção. Você não precisa de uma vitória. Nós precisamos de uma vida vitoriosa. É verdade ou não é? De uma vida vitoriosa. É isso que nós precisamos. Não é de uma vitória, é de uma vida gloriosa, vitoriosa. E por que uma mensagem como essa? Tem vários pontos importantes. Primeiro, não pare de usar a fé. Enxerga. Olha e veja. Tem momentos que parece que é o momento da gente sair. O momento que ele quis sair e disse, deixa eu ir, não era a hora dele ir. Não era o momento dele ir. Deus tinha ainda propósitos ali. Não era o momento dele sair. Deus ainda tinha que concluir o que havia começado na vida dele. Até chegar o momento realmente de ir. E olha, a partir dali que ele cresceu tanto. Você vê que tem outra coisa também. Quando ele queria sair, foi a partir dali que ele cresceu tanto. Mas porque aprendeu realmente a usar a fé. Aprendeu o poder do crer, do visualizar, do enxergar. O anjo está lá, aquela situação, ele fazendo a parte dele, descascando, colocando lá o seu painel da vida extraordinária, visualizando as conquistas. O anjo diz, levanta os seus olhos, olhe e veja, olhe e veja, olhe e veja a tua vitória, olhe e veja, nascendo, salpicado, listado e malhado, olhe e veja, porque eu estou vendo o que Labão está fazendo, mas olhe e veja, você veja, enxerga, que é o que você tem que fazer, o tempo todo. Entendeu? O tempo todo. Por isso, todas as vezes que nós fazemos as nossas orações dentro da igreja, fecha os seus olhos, veja a tua vitória, enxerga a tua vitória. Não é isso que nós fazemos? Abra os olhos, fecha os olhos naturais e abra os olhos espirituais. Enxerga a tua vida não como está, mas como você crê que vai estar em bem pouco tempo, num futuro bem próximo. Amém? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito nas mãos. Feche os seus olhos. Eu acredito que hoje, na vida de muitos, é dia de se estabelecer realmente. As mudanças, se estabelecer a bênção de Deus sobre a tua vida, trazendo resultados incríveis, poderosos, milagrosos, sobrenaturais. Mas o primeiro ponto, quando Jacó chegou naquele lugar, ele chegou foragido, derrotado, fracassado, sem nada, miserável. Dormiu a primeira noite com a cabeça numa pedra. Deus deu um sonho a ele, fez uma promessa linda, que aquele lugar que ele estava deitado seria dele. Ele acordou, já numa atitude de fé, ele consagrou aquele lugar,
já numa atitude de fé, ele ungiu aquele lugar, ele consagrou aquele lugar. Isso aqui vai ser meu, como Deus prometeu. Aqui será lugar de adoração a Deus. Chamava Luz, ele botou Betel. Ele já mudou o nome daquele lugar. Aqui será lugar de adoração a Deus, casa de Deus. Fez um voto ao Senhor. Senhor, tudo que vier às minhas mãos, se o Senhor me abençoar, me honrar, tudo que vier às minhas mãos, a 10ª parte será do Senhor. E seguiu. Começou a trabalhar. Começou a vida. As coisas começaram a acontecer. Chega aquela pergunta maravilhosa: determina o teu salário que eu vou pagar. Ele usa a fé e diz: não, você não vai me pagar nada, daqui para frente eu vou voltar a cuidar do rebanho, mas o que nascer salpicado de estado e malhado será o meu salário. Parecia maravilhosa a proposta. Ótimo. Aí começou a nascer, porque ele tinha um voto com Deus, tinha uma aliança com Deus. Começou a nascer. Aí vem Labão e diz: não, nós vamos mudar esse acordo, porque não está bom. Só listado será o teu salário. E ele continuava. As varas descascadas, levantando os seus olhos e enxergando, nascendo listrado, salpicado e malhado, enxergando a sua vitória. Labão vinha e mudava de novo o acordo, ele continuava fazendo a mesma coisa, enxergando. E quando foi questionado que Jacó tinha tirado tudo de Labão e construído uma riqueza, ele disse: não, quando eu apacentava e o seu pai mudou o salário 10 vezes, o anjo do Senhor apareceu a mim e disse: Jacó, olhe e veja que os machos que cobrem as ovelhas são listrados, salpicados e malhados. Os filhotes nascem assim, porque tenho visto tudo que Labão tem te feito. E era o que acontecia, agindo a fé. Enxerga a tua vitória, olhe e veja as tuas conquistas, olhe e veja o teu progresso, a tua prosperidade, a tua ascensão. Olhe e veja, ainda que não esteja acontecendo exatamente como você gostaria, ainda que propostas e acordos tenham sido mudados, olhe e veja. Não pare de usar a fé, faz o seu painel, como desde o início do ano nós orientamos, coloca lá o teu painel da vida extraordinária, das tuas conquistas para o ano, e ainda que algo esteja caminhando em direção contrária, não vai prevalecer, não vai permanecer, porque operando Deus, quem pode impedir? Talvez Deus esteja esperando essa atitude de fé. Não é desistir, não é dizer: não está valendo nada, por que Deus está permitindo isso? Não é isso. Olhe e veja, olhe e enxerga. Eu tenho visto, mas eu quero que você use a tua fé. Olhe e veja, declare, profetize. Quando chegou o momento de estabelecer realmente, ele lutou com o anjo. E o anjo dizia: me deixe ir. E ele declarava: eu não te deixarei enquanto não me abençoar. Eu não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Ele sabia que ele precisava daquela bênção. Ele sabia que aquela bênção seria a definição de tudo. Aquela bênção estabeleceria. Até o anjo dizer: qual o teu nome? Jacó. Tu não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus,
Olha a palavra, você lutou com Deus. Como é que se luta com Deus? Na fé. Eu quero a tua bênção, eu quero a tua bênção, eu preciso da tua bênção, eu creio na tua bênção, a tua bênção é a diferença na minha vida. Eu preciso, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te deixo enquanto o Senhor não concluir a obra na minha vida. E o anjo disse: você se chamará Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você vai chamar campeão de Deus. E o abençoou ali, olha a palavra, e o abençoou ali, e ali se estabeleceu, e ele se tornou o pai das 12 tribos, a nação de Israel. Ali se estabeleceu a bênção de Deus sobre a vida dele. Olhe e veja. Olhe e veja, olhe e veja a tua vitória, ou as tuas vitórias. Olhe e veja o que Deus colocou como sonho dentro de você. Olhe e veja. E se porventura você entende nessa palavra, que Deus está trabalhando para arrancar de uma vez por todas o Jacó de dentro de você, e não ter mais vínculo nenhum com Jacó, então diga a Deus: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, porque eu quero sair daqui como Israel. Eu não quero nada de Jacó, eu não quero nada de Jacó, eu quero sair daqui como Israel. Israel, nada do enganador, nada do suplantador, nada daquele que confiava mais na força do braço. Eu quero sair daqui como Israel, Senhor, como Israel. Um novo homem, uma nova mulher, que realmente crê, que tem uma aliança com o Senhor, que confia no Senhor. Eu quero que o Senhor conclua a obra que começou na minha vida. Eu quero que o Senhor conclua a obra que o Senhor começou na minha vida, porque eu sei que o Senhor tem coisas gloriosas. O Senhor começou uma boa obra na minha vida, e eu sei que o Senhor vai concluir. Fale com Deus e diga: Senhor, eu estou aberto aqui, eu preciso da tua bênção sobre a minha vida hoje. Eu preciso, e se realmente eu estou entendendo o que o Senhor está falando, eu quero deixar aqui o Jacó hoje, eu quero sair daqui como um Israel. Eu quero sair daqui com a tua bênção sobre a minha vida. Eu não quero sair daqui com nenhum resquício de Jacó. Eu quero sair daqui hoje, meu Deus, como realmente um campeão, aquele que luta com Deus e com os homens e prevaleceu, aquele que não tem resquício nenhum do enganador, do suplantador, do caráter antigo, da velha natureza. Eu quero deixar aqui hoje, porque eu quero sair daqui com a tua bênção. Bênção essa que estabelece as vitórias, as conquistas na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, faça como Jacó agora. Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso da tua bênção, eu preciso da tua bênção. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu preciso da tua bênção. Me abençoe nesta noite, me abençoe, conclua a obra que o Senhor começou na minha vida, meu Pai. Conclua a obra que o Senhor começou na minha vida. E eu sei que o Senhor não tem só isso para mim. Eu sei que o Senhor não tem só essa obra, o que o Senhor fez até agora. Eu creio, meu Pai, eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer na minha vida, e eu creio na tua bênção, eu creio, eu tomo posse dela. Me abençoe nesta noite, Senhor. Fala com Deus agora, com toda a tua fé. Eu preciso da tua bênção, Senhor. Eu dependo da tua bênção, eu necessito da tua bênção, eu clamo pela tua bênção. Eu quero sair daqui, meu Pai, com a tua bênção. Eu quero, meu Deus, as minhas vitórias, aquilo que o Senhor começou na minha vida, a boa obra que o Senhor começou, conclua na minha vida. Eu quero, meu Deus, uma reviravolta na minha vida. Eu quero a transformação por completo da minha vida, por dentro e por fora, em todas as áreas da minha vida. Eu quero, Senhor, me abençoe. Fale com toda a tua fé. Fala. Fala. Deus quer te abençoar. Deus quer estabelecer a bênção na tua vida. Deus quer estabelecer a bênção. É noite em que muitas coisas serão definidas no mundo espiritual. Muitas coisas serão mudadas nessa noite no mundo espiritual.
e consequentemente vai se materializar no mundo físico, mudando a tua vida por completo, abençoando a tua vida, trazendo coisas novas para a tua vida, coisas incríveis para a tua vida. Então diga a Deus: eu preciso da tua bênção, Senhor, eu preciso da tua bênção. Eu estou aqui, meu Deus, nessa noite, como Jacó, lutando, meu Pai, lutando pela tua bênção na minha vida. Eu não te deixo enquanto não me abençoar, eu não te deixo, Senhor. Eu quero sair daqui como Israel, um campeão do Senhor, com a bênção estabelecida sobre a minha vida. Diga, Deus não tem só isso para fazer na tua vida, Ele tem muito mais. Ele é aquele que opera infinitamente, maior, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Eu quero a definição da minha vida, Senhor. Eu quero definições, meu Pai, que só o Senhor pode me dar. E eu estou aqui, Senhor, com meu coração aberto para lutar, e disposto, meu Pai, a fazer o que for preciso, porque eu preciso da tua bênção. Eu necessito da tua bênção sobre a minha vida. Aleluia.